Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor, a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Semana passada nós vimos a partir do versículo 15 até o versículo 33, e agora nós vamos ver do versículo 1 a 4, Efésios 6, de 1 a 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe atentamente a leitura bíblica. A palavra de Deus nos diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós somos gratos por esse momento quando na Tua presença nos encontramos para bendizer o Teu nome, para Te adorar e para, acima de tudo, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que os nossos pensamentos sejam cativos a Cristo e a Tua palavra. Que Teu Espírito fale ao nosso coração e que o nome do Pai seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Acho que o som tem alguma coisa que não está legal. Bom, irmãos, vamos começar a exposição bíblica do Senhor. Conflitos. Todos nós experimentamos algum tipo de conflito no lar. Mas existem alguns conflitos que parecem menos evidentes, porém são muito importantes também e causam graves males na família. E eu me refiro aos conflitos entre pais e filhos. Geralmente nós enfrentamos isso, sobretudo à medida que os filhos vão crescendo, é comum famílias experimentarem algum tipo de conflito. Então nós sempre enfrentamos algum tipo de conflito em nossa vida. Sobretudo, muitas vezes, entre pais e filhos. Qual deve ser o padrão, então, do relacionamento entre pais e filhos? Você se vê como um bom pai? Você se vê como uma boa mãe? Geralmente nós nunca nos vemos como bons pais. E você se vê como um bom filho? O que é de fato? Qual o critério que nós temos bíblico para avaliar o nosso papel como pais e filhos? Obviamente, o critério que nós temos é a própria palavra de Deus, que vai estabelecer princípios norteadores com respeito ao papel de pais e filhos. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui, trazendo essa instrução específica para pais e filhos. Mas antes de explicar esse texto, vamos nos lembrar do contexto. Eu expliquei vários dados contextuais dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no sermão passado, mas nos lembrando, e é importante nós nos lembrarmos de alguns detalhes contextuais importantes. O primeiro detalhe contextual é a estrutura dessa carta. Essa carta ela tem duas partes muito claras. A primeira do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 21, onde Paulo mostra a igreja como sendo um projeto de Deus. Um projeto de Deus para criar uma nova humanidade em Cristo Jesus. Deus planeja a igreja, Jesus vem salvar um povo, o Espírito aplica a obra da salvação até o resgate, até o início de uma nova humanidade, que obviamente vai começar com a segunda vinda de Cristo. E no capítulo 4 é aquela sessão exortativa, é como essa igreja agora deve viver nesse mundo.
Jesus ainda não voltou, ainda vivemos desse mundo. E Paulo, então, vai apontar 3 características vitais na vida da igreja. Primeiro, a unidade, ele vai falar isso no capítulo 4, versículo 1 a 5. Segundo, o seu crescimento espiritual, os membros devem crescer, buscando chegar à estatura de Cristo, no capítulo 4, versículo 17 a 16. E, por último, a santidade, que Paulo começa a falar no capítulo 4, versículo 17, e vai até o capítulo 6, versículo 20. Então, a santidade ela é fundamental na vida da igreja. E nós vimos que no capítulo 5, a partir do versículo 15, é aquilo que nós chamamos o clímax, o ponto central do argumento de Paulo sobre a vida de santidade. Como é que nós vivemos essa vida de santidade? Paulo sempre vai argumentar que a vida de santidade do cristão implica deixar de fazer algumas coisas e fazer outra. Mas de forma específica, no versículo 15, Paulo vai dizer, a partir do versículo 15, que a vida de santidade ela tem 2 aspectos fundamentais. Primeiro, uma vida de sabedoria. Nós precisamos ser sábios. Ele vai dizer isso no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E no versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o sábio é aquele que procura compreender a vontade do Senhor, obviamente, a vontade de Cristo, conforme Jesus nos ensina a ler o Antigo Testamento. Qual a vontade do Senhor? Isso é ser sábio, é aplicar a sabedoria de forma prática no dia a dia. Concomitante a isso, Paulo vai dizer, no versículo 19, que nós devemos buscar também, versículo 18, aliás, a vida cheia do Espírito. Eu expliquei que Paulo usa o argumento não mais, você deixa de fazer essas coisas, deixa de ser insensato e busca a sabedoria, deixa a embriaguez e vai buscar o enchimento do Espírito. E essa ordem, mas deixai-vos encher do Espírito, que está no versículo 18, eu até dei uma mini aula de língua grega aqui, é muito importante, porque esse enchei-vos é o verbo principal, que está em uma forma passiva na língua grega, imperativa, constante, plural, ou seja, todos os cristãos, Paulo está dizendo, devem deixar-se encher pela presença do Espírito, que tem a ver exatamente com a compreensão da palavra de Deus. Nós devemos nos deixar encher pela essa presença do Espírito. E essa presença do Espírito, ela vai produzir algumas coisas na nossa vida. Paulo, então, vai usar vários verbos em uma forma particípia, que são o resultado dessa obra do Espírito. O que é que a presença do Espírito produz em nós? Primeiro, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. O Espírito produz esse desejo de cantar, adorar a Deus. Os outros 2 verbos, entoando e cantando de coração ao Senhor. Então, o Espírito produz essa atitude de adoração. O outro verbo, o 4, no versículo 20, dando sempre graça a Deus por tudo. O Espírito, então, produz esse sentimento de gratidão a Deus. E o 5º verbo, no versículo 21, sujeitando-nos aos outros, temor de Cristo. O Espírito produz uma sujeição mútua. O Espírito faz com que nós vivamos dentro do temor de Cristo. E agora, então, Paulo começa a mostrar como essa sujeição mútua no temor de Cristo se concretiza nos relacionamentos interpessoais. Primeiro, a esposa em relação ao marido, nós vimos semana passada, no versículo 21 a 22 a 33, e agora dos filhos e dos pais. Então, é muito importante nós lermos o capítulo 6, versículo 1 a 4, à luz da instrução do Espírito, ou seja, é a vida de sabedoria e é a vida cheia do Espírito que faz com que os filhos obedeçam aos pais e os pais sejam bons pais, criando os filhos conforme Deus ordena. Ou seja, nós não podemos olhar o capítulo 6, versículo 1 e a 4, como se essa tarefa de ser um bom filho e ser um bom pai pudesse acontecer fora da presença do Espírito em nossa vida. Por isso que o argumento aqui é importante, o contexto. É a presença do Espírito que faz com que um filho seja obediente. É a presença do Espírito que faz um pai criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, nós precisamos, Paulo está dizendo, da presença de Deus em nossa vida. O que é a presença do Espírito? É a presença de Deus em nossa vida. Famílias precisam da presença de Deus. Homens, mulheres, filhos.
Nós precisamos da presença de Deus. Então, o contexto é exatamente esse, a vida de sabedoria cheia do Espírito e a influência que o Espírito vai fazer. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, a presença do Espírito, ele vai fazer uma revolução, primeiro no papel do homem na mulher e da mulher, e também no papel entre pais e filhos. O enchimento do Espírito faz essa grande revolução. Então, qual é a ideia principal do texto aqui? Bom, o que Paulo está ensinando é como pais e filhos são inflamados, vou usar essa palavra aqui, como eles são influenciados por essa obra do Espírito, cujo objetivo é transformá-los à semelhança de Cristo, e eles então compreendem a vontade de Deus, se tornam sábios, vivem essa vida cheia do Espírito, e agora vão seguir um estilo de vida piedoso no lar. Essa é a ideia principal. A influência do Espírito e o estilo de vida. O Espírito muda coisas que nós não conseguimos. Nós não conseguimos fazer muitas coisas em nosso lar, mas Deus pode fazer. Deus pode tornar filhos rebeldes obedientes, Deus pode tornar pais que são descuidados, pais zelosos. É a presença de Deus. Então, qual é o argumento central aqui desse texto? E será também o tema do sermão. Como nós explicamos, o gênero aqui é uma carta, mas aqui, de forma clara, Paulo faz um momento de exortação. E é muito importante nós entendermos isso. Todos os verbos aqui estão nessa forma imperativa. Por exemplo, obedecei, é um imperativo. Quando Paulo usa também, não provoqueis os vossos filhos, imperativo. Criai-os na disciplina, imperativo. O tempo todo Paulo está mostrando esses deveres. Como eu expliquei no sermão passado, era muito comum entre os gregos e dentro da cultura greco-romana esses códigos de conduta, esses códigos daquilo que ele chamava casas, as casas domésticas. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, vocês como cristãos, vocês têm deveres que estão além dos deveres sociais. São deveres que têm a ver com Cristo, com a palavra de Cristo. Por isso que é uma sessão profundamente exortativa. Então, o argumento central, a tese, que será também o tema do sermão, é o dever mútuo de pais e filhos viverem no temor do Senhor. O dever mútuo de pais e filhos viverem no temor do Senhor. Primeiro, do versículo 1 a 3, uma exortação aos filhos em relação aos pais. Há duas partes muito claras no texto. E segundo, versículo 4, uma exortação aos pais em relação aos filhos. Deixe-me repetir o tema do sermão e os pontos para aqueles que quiserem notar. O dever mútuo de pais e filhos viverem no temor do Senhor. Uma exortação aos filhos em relação aos pais, de 1 a 3. E o versículo 4, uma exortação aos pais em relação aos filhos. Agora vamos analisar o nosso texto. Paulo, como nós vimos, esse versículo 21 é um versículo central. A presença do Espírito produz essa sujeição mútua. E Paulo, então, sempre começa com aqueles que estão em atitude de sujeição e que devem, de alguma forma, reconhecer a liderança de outros, a autoridade de outros. Ele começa falando das mulheres em relação aos esposos, onde elas devem ser submissas, reconhecendo a liderança, o homem como sendo o cabeça da sua família, da família. E agora ele então vai falar dos filhos em relação aos pais. Ele sempre começa primeiro com aqueles que estão debaixo de liderança, e obviamente aqui são os filhos. E a palavra que Paulo usa aqui para filhos é uma palavra que obviamente não tem uma referência. Paulo não faz uma referência a sexo, a idade, é uma palavra que está em sentido genérico. Filhos são aqueles que estão possivelmente aqui no processo de aprendizagem, à luz do versículo 4, aqueles filhos que estão dentro daquele contexto das casas domésticas familiares. É muito importante nós entendermos o contexto greco-romano aqui. É dentro desse contexto onde aquelas famílias que geralmente eram mais amplas, maiores, tanto no contexto judaico como no contexto romano, as famílias, essas casas domésticas, não era formada apenas por o homem, a mulher e aquele conceito de família que nós temos bem mais estrito pós-revolução industrial. As famílias eram mais amplas. E dentro daquelas casas existiam os pais e os filhos. E os filhos, então, devem obedecer.
E aqui Paulo usa a forma imperativa presente, ou seja, a ideia de continuidade. E essa palavra que ele usa aqui para obediência é uma palavra que Paulo usa muitas e muitas vezes em relação a Cristo, ou seja, é uma obediência de fato. O significado é obedecer com base no fato de ter prestado atenção à palavra da pessoa que está em posição de autoridade. Esse é o significado da palavra grega. Você obedece a alguém prestando atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Porque aquela pessoa está em uma posição que foi colocada por Deus de autoridade sobre você. Então você presta atenção. Até uma curiosidade, eu fiz uma pesquisa sobre essa palavra. Essa palavra também ela era usada para o sentido de atender a batida de uma porta. Era usada para os porteiros na época. Por quê? Porque alguém naquelas casas, os porteiros que eram contratados naquelas famílias mais nobres romanas, eles tinham que ficar ouvindo a pessoa que está batendo na porta. Era preciso ter atenção para ouvir quando alguém batesse na porta para abrir e admitir ou não a pessoa dentro da casa. Então a palavra indica essa ideia de prestar atenção, de ter cuidado. Então Paulo diz assim: filhos, vocês devem obedecer aos pais. Aos pais. E a palavra que Paulo usa aqui para pais, goneus, na língua grega, é uma palavra plural que significa os pais legais ou progenitores, ou seja, o homem e a mulher. É dever dos filhos obedecer aos pais. No Novo Testamento, essa palavra sempre aparece no sentido plural, no sentido de homens e mulheres. Filhos, vocês devem obedecer aos pais. Paulo, inclusive, vai mostrar que uma das características da impiedade de um mundo ímpio é a desobediência aos pais. Veja se não é isso em Romanos 1,30. Romanos 1,30 ele diz que os homens sem Deus, eles são caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. A desobediência aos pais é um sinal de clara impiedade. 2 Timóteo 3,2 também, Paulo fala isso, quando descreve os últimos dias, que é esse momento que estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Essa é a característica. Então, quando você observa uma sociedade doente, uma sociedade que não está indo bem, uma sociedade que está caminhando distante aos padrões de Deus, você vai ver exatamente a desobediência dos filhos. Esse é o primeiro sinal de uma sociedade decadente, de uma sociedade sem Deus. Filhos desobedientes. É isso que Paulo ensina. E é por isso que agora, dentro desse contexto, ele está nos ensinando, está ensinando aos filhos: filhos, vocês devem obedecer aos pais. E essa obediência é irrestrita? Não, veja a palavra que ele diz: no Senhor. Que pode significar conforme aquilo que o Senhor prescreve, ou talvez um sentido que Paulo quer passar aqui é: da mesma forma que vocês são obedientes a Cristo, vocês devem aprender também a ser obedientes aos pais. Isso remete ao versículo 21, aliás, sujeitando-nos aos outros no temor de Cristo, ou seja, porque eu temo a Cristo, porque eu temo a palavra de Cristo, eu agora me submeto aos meus pais. A obediência no Senhor, com atitude de humildade, conforme Cristo ensina. Então, o que Paulo está dizendo é que a obediência aos pais faz parte do discipulado cristão, é uma característica do discipulado cristão, a obediência. É uma obediência irrestrita? Não. É uma obediência circunscrita àquilo que a palavra de Deus ensina. A nossa única obediência irrestrita é a Deus. É possível que os nossos pais falhem, ensinem coisas ou tenham padrões errados que nós não somos obrigados a segui-los. Mas naquilo em que ele nos ensina, nós devemos respeitá-los. Aqui Paulo está trazendo um mandamento, uma ordem, isso é muito importante para os filhos. E aqui nós temos muitas crianças, jovens, adolescentes. A obediência não é uma opção para vocês.
A opção para vocês que Deus dá é obedecer. Essa é a opção. Essa é a melhor opção. Da mesma forma que vocês querem servir a Cristo e obedecê-lo, vocês devem respeitar os pais de vocês. Vocês devem obedecê-los. Vocês devem prestar atenção naquilo que eles estão ensinando a vocês. Isso é bíblico. Vocês são jovens, imaturos, e o que eu quero falar para aqueles que são mais jovens, vocês não conhecem ainda a vida, e os pais de vocês são mais experientes e conseguem, obviamente, trazer instruções mais claras que vocês não conhecem. Obviamente, toda regra tem exceção. É possível que exista um filho adolescente que tenha muito mais juízo que os seus pais. Isso é possível, toda regra tem exceção. Mas o princípio bíblico aqui, em geral, é muito simples, é muito claro. Os filhos devem obedecer. E Paulo vai dar uma razão. Final do versículo 1. Pois isto é justo. Isso é justo. Isso é justo. Ou seja, a palavra justo aqui tem a ideia de apropriado, de certo. Isso é certo. Paulo vai usar muito essa expressão, essa ideia de coisas que são apropriadas, que são corretas. No capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós como convém aos santos. Ou seja, isso não é certo aos santos, aos crentes terem linguagem inapropriada. Isso não convém. Versículo 4 também ele diz: nem conversação torpe. 5:4, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Ou seja, que não são convenientes, não são certas, existem coisas que não são certas. E Paulo diz assim: isso é justo, é certo, é correto obedecer aos pais. Por quê? Por que você tem que obedecer? Aí logo em seguida Paulo vai dizer a razão por que é certo. E ele vai no versículo 2 citar exatamente o 5º mandamento, porque é uma ordem divina. E aí agora ele vai citar, como nós vamos ver, nesse versículo 2, ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui Paulo está citando o 5º mandamento. Ele está usando esse 5º mandamento como aquilo que nós chamamos como suporte de autoridade. Esse é o papel da citação aqui. O objetivo da citação é dar autoridade. Obviamente Paulo tem toda a autoridade apostólica, mas ele está mostrando que ele não está criando algo novo. Na verdade, esse é um princípio bíblico. E o fato de Paulo estar citando a lei confirma aquilo que eu sempre digo aqui, ou seja, a lei moral, conforme está presente nos 10 mandamentos, ela é perpétua, ela não muda. Conquanto as leis cerimoniais, as leis civis de Israel tenham terminado, sejam descontinuadas em Cristo, mas os 10 mandamentos são perpétuos. E Paulo está citando como tendo um valor hoje na nova aliança: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E se você voltar um pouco para Êxodo capítulo 20, você vai observar que Paulo faz aquilo que nós chamamos uma citação cristológica adaptativa. Ele não apenas cita o 5º mandamento, mas ele adapta o 5º mandamento à luz da nova aliança. Havia um aspecto cerimonial nesse mandamento que agora não faz mais sentido na nova aliança. Deixa-me explicar, isso é muito importante para que você entenda o papel da lei e dos 10 mandamentos na nova aliança. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, você vai observar quando Deus nos dá esse 5º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, o mandamento original diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observe que aqui há uma promessa muito clara que Deus faz. A promessa e a ideia de honrar implica a ideia de reconhecer a liderança de alguém. Cuidar, inclusive implicava nessa ideia de cuidar, de sustento. Mas honra pai e a mãe, Paulo, aqui o texto diz, aliás, que há uma promessa para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo diz: é o primeiro mandamento que tem uma promessa envolvida. Dentre esses mandamentos que Deus dá, esse tem uma promessa envolvida.
E essa promessa, olhe bem essa promessa no versículo 12, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, essa promessa tinha a ver com a terra. Ou seja, se os filhos fossem obedientes aos pais, Deus ia abençoar a vida deles ali na terra. A vida seria prolongada enquanto nação. Ou seja, isso é importante porque tem um aspecto familiar, mas existe um aspecto da própria nação. Ou seja, uma nação que ia ser destruída se os filhos não obedecessem aos pais. Deus está apontando algo profundo. Há uma promessa de bênçãos. Mas a promessa tinha a ver com a terra. Mas e agora na nova aliança? Nós não temos mais terra, não é? Prometida. Não existe mais terra prometida. Volte agora para Efésios e você vai perceber como Paulo então vai fazer um ajuste na citação. Ele diz o seguinte: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, não mais a terra prometida. Paulo vai universalizar o mandamento. Por quê? Porque agora na nova aliança, nós como crentes, nós não temos mais uma terra prometida. O mandamento é válido, sim, mas o que Paulo vai fazer é fazer um ajuste nesse mandamento, mostrando como ele agora se aplica na nova aliança. E se nós lermos esse texto, à luz de Hebreus capítulo 4, o autor dos Hebreus diz que em Cristo nós já entramos no descanso. A terra era esse descanso. Então, sim, os 10 mandamentos são válidos na nova aliança, mas nós temos que interpretá-lo conforme Jesus e os apóstolos nos ensinam. É a mesma coisa do quarto mandamento, o dia do Senhor. O princípio mudou. Aliás, o dia mudou, mas o princípio permanece o mesmo. Nós não adoramos mais no quarto dia, no sábado, mas agora no domingo. Isso não tem nenhum problema. É exatamente isso que os apóstolos nos ensinam a fazer. A entender esses mandamentos, os 10, à luz da nova aliança. E é isso que Paulo está dizendo. Então, existe uma promessa atrelada a nós hoje na nova aliança? Sim, Paulo vai dizer sim. Então, se você quer, para que te vá bem e sejas de vida longa sobre a terra. Para que tenhas, uma tradução mais literal, para que tenhas vida longa sobre a terra. Deus promete bênçãos pactuais aos filhos. Deus vai abençoar você se você for obediente ao seu pai e à sua mãe. Deus vai te dar vida longa. Isso será uma bênção para o povo de Deus. Isso será uma bênção para a nação, para a sociedade como um todo. Filhos que obedecem os pais. Na nova aliança, a promessa dessas bênçãos de Deus estão em qualquer lugar. Em qualquer cidade, não mais na terra. Por isso que Paulo, então, cita o 5º mandamento, fazendo esse ajuste interpretativo. Isso é importante. E aí existe o contrário. Geralmente nós nunca pensamos no argumento contrário. Veja, se Deus promete vida longa sobre a terra aos filhos que obedecem os pais, o oposto significa que existe vida curta para aqueles que desobedecem. A ideia de punição e vida curta na terra. E nós vamos vendo ao longo da história bíblica várias vezes Deus trazendo juízo. Sobretudo sobre aqueles filhos rebeldes. Lembra do exemplo dos filhos de Eli? Então existe uma lei da sementeira muito clara, ou seja, os filhos rebeldes estão plantando alguma coisa e vão colher. E uma das coisas que filhos rebeldes colhem é o juízo divino sobre a vida deles. E é triste o que eu vou dizer, mas é o que a palavra de Deus diz, que muitos pais que têm filhos rebeldes precisam estar prontos para o pior. O pior pode acontecer. Seu filho é rebelde. É um filho rebelde que não escuta. E a rebeldia no Antigo Testamento, Deus inclusive manda que os filhos fossem tratados de uma forma muito dura, os rebeldes. Obviamente essas leis civis não se aplicam na nova aliança, mas na nova aliança esse princípio de Paulo é: filhos rebeldes, no geral, têm vida curta. Isso é triste. E o que é que você, pai, pode fazer? Bom, você pode orar para que Deus tenha misericórdia, fazer a sua parte, denunciar os erros dos seus filhos, quando eles são rebeldes, mas apontar, ensinar a eles as consequências da rebeldia, que é exatamente isso: vida curta sobre a terra. É duro, mas é um princípio
que Paulo está ensinando aqui. Há uma promessa de bênçãos. E sempre que há promessas de bênçãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existe o oposto disso, promessa de juízo. Promessa de juízo. Então, Paulo está argumentando e dizendo, vocês, filhos, precisam ter cuidado, porque existe um mandamento. Deus coloca um mandamento sobre vocês, e vocês precisam, de fato, obedecer os pais. Isso é muito importante, para o bem de vocês. E por isso que vocês precisam da obra do Espírito. E você pode dizer, bom, mas é fácil obedecer. Veja, nós pecadores, o pecado nos tornou autossuficientes. A obediência é a coisa mais difícil que pode existir num pecador. Nós sempre queremos estar certos. E a obediência não é um princípio fácil. E é por isso que vocês, filhos, precisam exatamente viverem perto de Deus, dessa obra, do enchimento do Espírito, da palavra de Deus. E aí compete aos pais fazerem a sua parte, ensinar a palavra de Deus, cultivar as escrituras no lar, para que Deus, pela sua misericórdia, efetue uma obra de salvação o mais rápido possível, na mais tenridade do coração do seu filho, para que ele não entre nesse caminho de desobediência. Nós não podemos salvar os nossos filhos, mas nós podemos orar, clamar pela vida deles, para que eles não entrem nesse caminho da desobediência, caminho onde eles não escutam ninguém. É um caminho de morte, é um caminho de destruição. Cuidado, jovens, vocês precisam de fato de Deus na vida de vocês para não seguirem por esse caminho. Não sigam por esse caminho. Crianças, jovens, adolescentes, vocês que ainda estão direto sobre a guarda dos pais de vocês, não sigam o caminho da desobediência. Esse é um caminho de morte. Mas logo em seguida, Paulo agora vai se concentrar nos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é revolucionário para a época. E em alguns sermões eu tenho explicado um pouco do costume greco-romano, mas dentro da filosofia greco-romana, você tinha aquilo que era chamado pater familias, era o pai. Então, dentro dessa cultura greco-romana aqui, helenista, para quem Paulo está escrevendo aos Efésios, eles aprendiam que o pater familias, ele tinha um poder absoluto, um poder, basicamente, um poder total. É o que nós chamamos de pátria potestas, ou seja, era o poder de pai, os romanos chamavam. Um pai faz o que quiser, o homem faz o que quiser. Inclusive, quando nós lemos e fazemos uma pesquisa sobre César Augusto, Otaviano, o grande Augusto, ele proclamou várias leis, um pouco antes desse período aqui, do apóstolo Paulo, colocando exatamente essa figura, dando mais poder ao homem. Ele estava muito preocupado com os vícios no império, e ele então produz várias leis romanas para trazer essa força do homem sobre o homem. Esse poder do pátria potestas, o pater família, o pai de família. Tanto é que quando nascia crianças, esse poder significava o pai romano, aquele que existia a influência na casa doméstica, ele olhava a criança e ele dizia se recebia ou não. Era muito comum o abandono de crianças que eram abandonadas, deixadas, principalmente quando eram mulheres. O abandono familiar era enorme no Império Romano. E agora Paulo está escrevendo para os pais, dizendo que eles não devem provocar os filhos. Isso era subversivo. Aqui Paulo está mostrando que o cristianismo é profundamente contracultural sempre. Ele vai contra os valores da cultura. A cultura romana ela era caracterizada por esses códigos domésticos, o papel do homem, da mulher, dos filhos. Isso era muito bem estruturado, mas agora o cristianismo vai romper com isso. Os pais, e aqui é um ponto importante, porque quando Paulo agora vai dizer, e vós pais, ele não vai usar mais a mesma palavra grega. Ele vai usar a palavra pater, que significa ao pai homem. Ele está falando do pater aqui. E vós pais, ou seja, homens, ou seja, Paulo não está negando o poder do pater,
daquele que é pai, daquele que lidera o seu lar, a sua família. Agora Paulo está colocando essa função de suma importância em relação aos filhos sobre os homens. Isso parece também muito contrário ao contexto da nossa época, onde geralmente as mulheres assumem a função de educar os seus filhos. E os homens pensam na sua função como eu sou aquele que trabalha e bota o dinheiro dentro de casa. E aí você chega à noite e você não sabe absolutamente nada do que aconteceu na vida dos seus filhos, você nunca foi em escola, você não sabe se seu filho se comportou bem ou mal naquele dia, e você, inclusive, relega a educação familiar, o ensino da palavra de Deus à sua esposa. E é o que nós estamos vivendo. Esse é o momento que nós estamos vivendo, onde muitos pais têm relegado às irmãs o poder de pater. As mulheres, de fato, hoje têm exercido esse poder de pater. E, obviamente, o que Paulo está dizendo não é que as mulheres não têm uma função. É claro que elas têm essa função. Até porque os filhos devem obedecer os pais, ou seja, o homem e a mulher. E a mulher ela tem uma ligação mais próxima com a criança. Quem não sabe disso? A mulher tem uma relação pessoal mais profunda com o filho. E o tempo todo ela está ensinando o seu filho. Mas o ponto, a preocupação do apóstolo era não tirar os olhos do pai do homem, da responsabilidade dele no seu lar. E a primeira coisa que Paulo diz, vamos no versículo 4, diz assim: vós pais, pater, quando ele diz honra teu pai e tua mãe, ele vai usar exatamente essas duas palavras. Ele fala do pai, que é o pater, e depois ele vai falar da mãe. E aqui, voltando ao versículo 4, ele diz que os pais não devem provocar os filhos a ira. O que é provocar os filhos a ira? Primeiro, Paulo diz assim, o que eles não devem fazer. Vocês, pais, não devem fazer. O que é provocar os filhos a ira? Paulo já havia falado um pouco da ira, e o Antigo Testamento fala um pouco a respeito da ira. Por exemplo, Deuteronômio 32, 21, Deus diz que Israel não deveria provocá-lo a ira, ao juízo. Mas aqui, ira, nesse sentido específico, Paulo vai tratar dela no capítulo, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 4, versículo 26 e 27, Paulo fala da ira boa e da ira pecaminosa. Ele diz assim, irai-vos, 4, 26, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, Paulo diz assim, existe uma ira pecaminosa, que é aquela que dá lugar ao diabo, é aquela que permanece. O que é a ira? É a indignação, é uma atitude mais firme com alguma coisa. E essa ira pode ser justa, e quando é a ira justa? Quando você percebe um erro e faz o que Jesus fez. Jesus denunciou o pecado, às vezes usando uma linguagem mais dura. Jesus chama os fariseus, por exemplo, de hipócritas, raça de víboras. Ali Jesus está usando a ira santa, justa. Quando alguém está pecando e fazendo alguma coisa errada, e você então, de forma mais enérgica, se interpõe. Essa é uma ira santa, que visa o bem da pessoa. Mas mesmo a ira boa, ela pode se tornar pecaminosa, quando ela dá lugar ao diabo, quando ela permanece, quando ela é egoísta, quando ela não visa o bem da pessoa. Essa é a ira pecaminosa. Mas qual o contexto, então, aqui no versículo 4, quando Paulo diz que os pais não devem provocar os filhos à ira? Possivelmente, Paulo está pensando aqui em uma forma excessivamente severa, exigências abusivas, um abuso como muitos romanos faziam em relação aos seus filhos. Na sociedade romana, os páters abusavam, às vezes de forma arbitrária, irritando os filhos, condenando, submetendo à humilhação. Paulo diz assim, vocês não devem fazer isso com os filhos de vocês. Formas de insensibilidade grosseira, tratar os filhos como se não fossem nada, isso era comum naquela sociedade. Paulo diz assim, mas vocês como cristãos, como servos de Deus, como pais, vocês não devem seguir por esse caminho. E ainda que esse princípio se aplique ao homem, extensivamente também se aplica às irmãs, às mulheres.
que estão juntos, que são auxiliadoras nessa função. Não provoque os filhos a ira. E aqui Paulo, mais uma vez, traz essa ideia de ordem. Não provoque os filhos a ira. Não façam isso. E muitos pais seguem por esse caminho. Eles querem não ser líderes, eles querem ser ditadores da sua casa. Eles querem guiar os seus filhos no estilo obedeça e cale-se, eu estou certo. Sem muitas vezes explicar nem as razões bíblicas porque o filho não deve fazer aquilo. Paulo diz assim, você não deve provocar os filhos. Mas, pelo contrário, versículo 4, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E esse verbo está em uma forma imperativa, presente, contínua, criai-os. E o que é criar aqui? Essa ideia de criar, a palavra grega é interessante usada por Paulo, porque literalmente é a palavra para nutrir, é você fornecer comida para alguém. Essa é a ideia. Talvez uma tradução mais literal seja nutrir. Eu preciso nutrir o meu filho. Por um lado, eu não exerço essa forma abusiva, muitas vezes, irritando, ou algumas vezes irritando eles, ensinando princípios que eu nem mesmo tenho seguido. Isso também irrita os filhos. Mas, por outro lado, eu devo criá-los, nutri-los. E eu nutro o quê? Qual o alimento que o seu filho precisa? O que é que ele de fato precisa? Isso é muito importante para nós que somos pais, porque nós pensamos assim, bom, o que meu filho precisa é uma boa escola. Se eu conseguir dar isso a ele, ok. Se ele tiver uma carreira brilhante, talvez chegar naquelas escolas ou naquelas universidades top no Brasil, ok, eu acho que eu realizei. Eles tiveram tudo aquilo que eu não tive. Obviamente não há nada de errado em almejar e querer que o seu filho cresça profissionalmente. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é criai-os. Paulo vai usar duas palavras: disciplina e admoestação do Senhor. E a palavra disciplina aqui que Paulo usa é a palavra paideia, que significa literalmente treinamento. Era assim que os gregos faziam. De onde vem a nossa palavra pedagogo? Você treina através de repreensão, disciplina. O tempo todo, então, você vai formando alguém. A ideia é fornecer instrução com intenção de formar hábitos de comportamento. Essa é a ideia. Então, o pai deve agora instruir o filho para que agora ele tenha hábitos do Senhor, ou seja, que ele se pareça com Cristo. É na disciplina do Senhor, ou seja, na instrução do Senhor. Essa seria a melhor tradução, instrução. Então agora o pai, ele vai nutrir o filho. O que é que eu vou dar ao meu filho? Eu vou dar a instrução do Senhor. Eu vou ensiná-lo a ter hábitos adequados, um comportamento adequado. Eu vou discipliná-lo para que ele tenha comportamento adequado. É a instrução. É o que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo 3, quando ele fala que um dos alvos da Bíblia é educação na justiça. Então, o alvo da instrução do pai é o coração, é chegar no coração do seu filho, é você ver o seu filho como um cristão verdadeiro. E você, então, vai instruindo ele, da instrução do Senhor. Se você voltar um pouco em Efésios 4, 20 e 21, Paulo já havia falado nisso, quando ele diz o seguinte: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Nós fomos instruídos pelas verdades do Evangelho e agora nós devemos instruir os nossos filhos. É literalmente um treino diário e é um treino cansativo. Ah, ser pai, ser mãe, cansa. Cansa. Mas é um treino. Você precisa instruir diariamente. E você está criando para a vida. Enquanto você não vê o seu filho com hábitos cristãos verdadeiros, você sabe que o trabalho não parou. É assim que funciona. E a outra palavra que Paulo usa é a palavra, quando ele diz assim, criai-os na disciplina, a segunda palavra é admoestação do Senhor.
primeira palavra é paideia, na língua grega, a ideia de treinamento, instrução para treinar alguém. E essa outra palavra ela tem um significado muito próximo, noutousia, que significa a ideia de você aconselhar sobre como evitar interromper uma conduta imprópria. Talvez essa segunda palavra tenha aquele aspecto mais específico do treinamento, que é aquela correção verbal. Alguns estudiosos dizem que aqui as duas palavras significam a mesma coisa, mas a segunda palavra tem essa nuance na língua grega de algo mais verbal, daquela instrução, daquele aconselhamento diário, daquilo que Deuteronômio 6 diz, que Deus diz assim, olha, você vai instruir o seu filho sentado, deitado, andando, todo o tempo você então vai inculcando a palavra de Deus no coração dos seus filhos, toda hora você está lembrando a ele. Você vai para a escola e você lembra quem ele é, você lembra a palavra de Deus, você lá na escola vai instruindo o seu filho, como é que ele se comporta, como é que ele age como um cristão, essa é a ideia. Então, mais uma vez, ele diz assim, nutra o seu filho com instrução e treinamento. Diariamente, você vai instruindo e vai alimentando ele vai se alimentando com a palavra de Deus e com a instrução de Cristo, diariamente, a instrução do Senhor. Então, ser pai literalmente é usar esse barco de 2 remos, treino e instrução, eu treino e instruo, treino e instruo. Tem hora que você acha que tudo está perdido, nada está funcionando, e tem hora que você vai ver mais na frente muitas coisas funcionarem. Mas o que é que os pais precisam? Você precisa da presença do Espírito em sua vida. Você precisa reconhecer, e olhando esse texto à luz de 5:18 e 5:21, nós precisamos dessa presença do Espírito. Nós precisamos da vida de oração. Nós precisamos viver mais perto de Deus para que Deus nos dê sabedoria para aplicar a palavra dele em circunstâncias concretas e reais. Essa é a dificuldade. Então, a grande pergunta que muitos pais fazem quando leem esse texto é, pastor, qual é o melhor método de criar uma criança? Né? Qual é o método? Ensine aquela chave. E aí você vai buscar livros, youtubers, alguém que aplicou, e alguém diz assim, olha, eu fiz isso com meu filho, está funcionando. E os métodos, eles têm algumas vantagens, eles trazem uma certa segurança, eles dizem, bom, eu estou fazendo o que alguém disse que dava certo. Os métodos criam até um ambiente previsível, muitas vezes você aplica a ideia de castigos e recompensas. Os métodos ligam você a outros pais que aparentemente já aplicaram e está dando certo. Mas os métodos também têm vários problemas. E uma coisa que eu quero que você aprenda nessa manhã é que para criar filho não tem fórmula. Existem princípios que nem sempre funcionam da mesma forma nos filhos, porque cada um deles é diferente. Esse é o problema dos métodos. O uso de método pode gerar a falsa sensação que as coisas andam bem, porque um filho ele pode até ser obediente em certo sentido externamente, mas o coração dele está distante de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com métodos e sempre lembrar que o nosso filho é um pecador, mas ao mesmo tempo, como Paulo diz, ele é santo, ele recebeu a marca pactual, ele está dentro da igreja. E é nosso dever prepará-lo para viver no temor do Senhor. E métodos podem focar em princípios e não em pessoas. Os nossos filhos não são iguais. Deus criou cada pessoa, meus irmãos, com uma personalidade diferente. Aquilo que você está fazendo, aquilo que o seu vizinho fez, aquilo que sua irmã da igreja fez e deu certo com o filho dela, talvez não dê no seu. Não vai funcionar. Porque ele é diferente, ele tem uma personalidade diferente. É por isso que não existe fórmula, existem princípios. E muitas vezes os métodos, eles deixam de enxergar exatamente isso, a individualidade de cada filho, os ajustes que são necessários. Você tem 2 filhos e precisa ajustar os métodos
para ajustar os princípios. E é por isso que você precisa de sabedoria, você precisa orar, você precisa dizer, meu Deus, eu tenho 3 meninos, parece que são 3 mundos diferentes. O que é que eu faço? Como é que eles mesmos vão entender que eu não estou educando-os da mesma forma? Que um eu preciso ser mais firme, outro eu preciso de alguma forma agir de outro jeito. Por isso que a gente precisa de Deus. Então, qual é a melhor maneira? A melhor maneira é aquilo que nós chamamos bíblico-relacional. É você ver os princípios bíblicos e, a partir do relacionamento que você tem com o seu filho, com a personalidade, você vai pedindo sabedoria a Deus para aplicar a palavra de Deus e esses princípios na hora. Criar filhos não dá tempo de dizer, eu vou ler um livro para saber o que eu vou fazer aqui. Não, você precisa ali. Você precisa de sabedoria. Você precisa de sabedoria da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Você precisa da vida cheia do Espírito. Você precisa também de conselhos sábios de outras pessoas, bons livros. Às vezes até algumas coisas, alguns métodos que funcionam. Mas acima de tudo, de uma experiência que você precisa relacionar com a criança, conhecer. Para chegar nesse equilíbrio entre alimento espiritual e disciplina, treino e obediência. E sempre lembrando um princípio muito importante, que é ensinar o seu filho lei e graça. Se você só ensina dever, você tem que lembrar que seu filho é pecador, um dia ele vai falhar. E ele precisa aprender o que é que ele vai fazer quando ele falhar. Ele precisa aprender que ele é um pecador, ele precisa aprender sobre o perdão, ele precisa aprender que ele precisa lutar contra o pecado. E você tem que ensinar isso ao seu filho. Em algum momento ele vai falhar. Então você precisa ensinar o evangelho a ele. Mas também a lei, explicando quando ele errar, que mandamento ele está quebrando. Ah, meu filho, você está errado. Deus está triste. Isso é uma frase sem nenhum sentido. Deus está triste, sim, ok. Por quê? Você precisa conhecer os 10 mandamentos. Veja aí o Catecismo Maior, que explicação maravilhosa. Abre lá os 10 mandamentos, explica a ele. Isso, meu filho. Aqui, ó, a palavra de Deus ensina isso. Isso que você está fazendo é pecado por isso. Isso é errado por isso. Para que o seu filho entenda. E como é que você sabe que você está tendo sucesso? Você sabe quando o seu filho não está perto de você e está seguindo o que você ensinou. Perto de você, o seu filho é um candidato terrível à hipocrisia. Não se iluda com isso. Por isso que eu sempre digo aos pais, veja quando eu estou falando na escola, quando seu filho não estiver nem vendo você, aí você vai conhecer ele. Você vai saber quem ele é. Aí você começa a conhecer. São princípios importantes que nós temos que aprender. Hoje nós temos que fazer escolhas difíceis. Criar filhos, irmãos, é mais do que enviá-los para a escola. É um trabalho árduo, duro, até porque as escolas hoje, na sua maioria, estão completamente desvirtuadas. Infelizmente, a igreja perdeu o privilégio, e esse sempre foi uma herança da nossa igreja reformada, ter escolas cristãs como Calvino, academia, para que os nossos filhos aprendam princípios e valores cristãos. E nós simplesmente relegamos a um estado hoje que é completamente anti-Deus em seus princípios. Nós estamos relegando esse papel. E nós temos que redescobrir esse papel como igreja. Sim, precisamos ter uma escola cristã aqui em Feira de Santana. Mas não uma escola que tem um cultinho. Não uma escola que tem um nome de evangélica, mas uma escola cujos valores, cujas aulas, cujas matérias sejam formatadas por uma ideologia, por uma cosmovisão bíblica cristã reformada. E isso vai ser importante para vocês que são pais, vocês que têm filhos. Nós precisamos pensar seriamente nisso. E para finalizar, pais e filhos, todos nós temos um alvo a alcançar. Qual o nosso alvo? Qual o nosso modelo? Você observa que Paulo, no versículo 21, diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E o tempo todo, no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
pais, criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Como é que eu sei quando eu sou um bom pai? Quando a minha liderança se parece com a liderança de Cristo. Uma liderança amorosa, uma liderança paciente, uma liderança sacrificial, onde ele colocou os outros à igreja em primeiro lugar. Onde ele esvaziou-se pelo Pai, obviamente, mas também por nós na cruz do Calvário. Como é que eu sei que eu sou um bom filho? Quando você tem aquela mesma obediência amorosa pelo seu pai, como você tem a Cristo. Você não obedece a Cristo? Se você é um cristão verdadeiro, então você sabe que você é um bom filho quando você tem aquela mesma obediência amorosa conforme você tem a Cristo. Então, que Deus nos ajude nesses dias difíceis, estranhos, a vivermos os princípios da palavra de Deus. Pais e filhos, para que nós tenhamos famílias fortes, tementes a Deus, famílias que possam impactar a sociedade, mostrando valores muito maiores, muito mais gloriosos, pelos quais nós devemos viver. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê a graça de sermos pais e filhos que vivem no temor do Senhor. Nos abençoa, Senhor. Precisamos muito de Ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.